Olá pessoal, no Nitro Leituras de hoje eu trago um guia muito divertido e bem direto ao ponto, escrito por um dos meus gurus da escrita, que é o Chuck Wendig. O livro chama-se A Damn Fine Story, Mastering the Tools of a Powerful Narrative, do Chuck Wendig, 232 páginas, Writer Digest Books, 2017. E vamos ver a sinopse. O que o Luke Skywalker, John McClane do filme Duro de Matar e um cão solitário de Rockaway Beach têm em comum? Um detalhe importante, nós nos preocupamos com eles. Uma ótima história faz com que os leitores se preocupem com seus personagens, com as escolhas que eles fazem e o que acontece com eles. Uma boa história faz o seu público sentir a tensão e a emoção de uma situação dentro da pele do seu protagonista. Para contar uma história muito boa, Damn Fine Story, você precisa entender por que e como essa imersão acontece. Usando uma mistura de histórias pessoais, exemplos de ficção pop e termos tradicionais de contar histórias, o Chuck Wendig, que é o autor da trilogia Aftermath de Star Wars, da série Miriam Black e de outros best-sellers do New York Times, ajudará você a internalizar uma sensação de narrativa poderosa. Em Damn Fine Story, você explorará a pirâmide de Freytag para visualizar a estrutura da sua história e como e quando romper as formas tradicionais de contar histórias, como desenvolver as relações entre os personagens e como criar histórias baseadas nas decisões dos personagens, entre outras dicas que lhe ajudarão a criar histórias cativantes. Quer você esteja escrevendo um romance, um roteiro, um videogame, uma história em quadrinhos ou até mesmo se você quiser contar histórias para os seus amigos e para a família durante o jantar, esse guia divertido e informativo é repleto de exemplos sobre a arte e de contar histórias e de como escrever uma ótima história. Agora vamos ver a minha resenha, O Chuck Wendig aborda questões importantes para quem deseja desenvolver a arte de contar histórias interessantes de uma maneira divertida e fácil de entender. É um guia para escritores bem prático, que parte pelo ponto de vista de que toda dica e sugestão deve servir como fonte de inspiração ao invés de regra ou fórmula. É um livro muito motivador, com uma prosa divertida, cheia de palavrões, que é o estilo do Chuck, passando conceitos chaves, dicas e até mesmo alguns truques de um escritor profissional que trabalha com literatura pop, de fantasia, horror e ficção científica. Wendig usa de diversas metáforas durante o livro para explicar a arte de criar histórias, como, por exemplo, a comparação entre a criação de uma história e a construção de uma casa. Uma metáfora bem legal. A metáfora da casa é reutilizada várias vezes, usada, por exemplo, na explicação de como um ponto de vista narrativo pode alterar o modo como uma história é escrita. Personagens diferentes que entrarem em uma casa notarão coisas diferentes e darão diversas interpretações para o que vem dentro dessa casa, Até o modo como eles exploram essa casa seria diferente. Então essa metáfora é bem legal no livro. Outra metáfora interessante foi comparar a trama de uma narrativa com uma montanha-russa, para quebrar aquela visão linear que a gente tem da estrutura dos 3 atos. Uma montanha-russa, ela faz um caminho caótico, vira para um lado, para o outro, para cima, para baixo, se enrosca ou até mesmo move o carrinho lateralmente, Uma história cativante seria algo assim, quebrando a expectativa do leitor e o surpreendendo a cada momento, mesmo que se esteja em um trilho que vai do início até o final da narrativa, mas o caminho é imprevisível. Ou até mesmo um novo começo, que é o caso das montanhas russas, volta lá para o começo. O Wendig ele não passa respostas, mas dá ao leitor muitos questionamentos e reflexões sobre o que funciona e o que costuma não funcionar nas artes de contar histórias cativantes. Um dos lemas principais do livro é "não entendi o leitor", ou seja, mantenha sua história interessante. Entre as ferramentas mais importantes, de acordo com o Wendig, são os personagens de sua narrativa. Quanto mais bem construídos, quanto mais bem trabalhados, com conflitos internos, motivações fortes, e com o modo como ele interage com antagonistas e aliados, e o mais importante, quanto melhor for sua motivação dentro de uma narrativa, mais interessante fica a história. Como o Chuck sempre diz, o personagem é tudo. O Wendig também aborda a questão do ritmo e fluxo das palavras na narrativa, os beats, que são pequenos elementos de uma cena, a construção de uma cena e de sequências, que são cenas interligadas como mini-histórias dentro de uma trama maior. Como ele trabalha com diferentes mídias, como videogames, quadrinhos, filmes, etc., eu gostei muito da parte onde ele aborda, mesmo que assim rapidamente,
a diferença entre uma narrativa de livro, de videogame, de filmes e de quadrinhos, mas mesmo assim ressaltando os elementos básicos que essas narrativas têm em comum. Dois conceitos interessantes que eu vi pela primeira vez, eu leio vários livros desse tipo, mas nesse livro foi Os Ecos de Chekhov, que é a expansão do conceito A Arma de Chekhov, que se uma arma aparece no primeiro ato, ela tem que ser usada, né, em algum ponto depois. E a ideia de personagens paralelos, que seguem narrativas paralelas ao protagonista, e perpendiculares, que seguem narrativas que se chocam diretamente com o protagonista. O livro termina com 50 dicas rápidas para escritores que dão uma espécie de resumão do que veio antes. Então segue 5 dessas dicas que ele coloca lá no final. Personagens não são modelos de comportamento e histórias não são sermões. Identificação com o personagem não está ligada ao fato do personagem ser atraente, bonzinho, ideal, etc. O importante é tornar um personagem interessante, mesmo que ele seja desprezível. O começo de uma história faz perguntas, mas não responde a nenhuma. O meio de uma história responde às perguntas de uma maneira que gera novas perguntas. E o final da história é sobre responder todas as perguntas, com exceção de uma ou duas, que irão manter a sua audiência, o seu público, o seu leitor, pensando depois. Encerre suas cenas de maneira interessante. O que quer dizer termine uma cena com uma pergunta ou com um conflito não resolvido. Motive o seu público a continuar virando as páginas para saber o que vai acontecer. Revele poucas coisas, né? E o leitor ficará perdido. Revele coisas demais e o leitor se sentirá entediado. Revele apenas o suficiente para manter o leitor contextualizado, porém instigado a continuar lendo para ver o que vai acontecer ou descobrir mais. E, no final, leia fora do seu gênero de literatura favorito. Ler apenas no gênero favorito faz com que a sua escrita se torne uma reciclagem do que já foi feito. Nada de novo é adicionado. Leia amplamente, leia mesmo fora da sua mídia. Se você só lê quadrinhos, leia literatura. Se só lê livros, leia quadrinhos. Gosta de série de TV? Lê um script de um filme. Gosta de filmes? Leia scripts de séries de TV. Damn Fine Stories é um ótimo guia para escritores, muito prático e essencial para quem trabalha com literatura, principalmente literatura de entretenimento. Recomendo muito a leitura e a releitura. E esse é o Nitro Dicas de hoje. Damn Fine Story, Chuck Wendig.